Vamos falar sobre o nosso maior parceiro comercial, a China, e o acordo com o Brasil para usar o yuan, a moeda chinesa, nas operações bilaterais. Então, a análise, quem vai fazer hoje aqui para a gente é Roberto Dumas, que é economista, consultor financeiro. Boa tarde, bem-vindo. Mônio, prazer estar com vocês aqui hoje. Prazer é todo nosso, Roberto. Vamos lá então. É um memorando de cooperação aí para estabelecer acordos, não é? De compensação do yuan, moeda chinesa. Como é que você analisa isso, avalia? Vai ajudar de fato então empresas e também instituições brasileiras? Vai facilitar o comércio? Veja, acordo sempre é bom, mas tem uma idiosincrasia na economia chinesa que é o seguinte: a conta capital, ou seja, do balanço de pagamentos da China, ela é de certa maneira fechada. Então vamos supor, eu vendo carne, eu vendo produtos agrícolas para a China, eu recebo em yuan, fica aquela pergunta: o que eu vou fazer com essa moeda? Eu posso investir, por exemplo, livremente na bolsa de valores, posso investir livremente no mercado de bonds, no mercado de títulos corporativos na China? Não, não posso. Então, existe uma tendência de que, enquanto a conta capital da China for fechada, esses compradores, ou melhor, esses vendedores de bens agrícolas, eles vão preferir receber em dólares, não em yuan. E quando é que a conta capital vai ser aberta? É difícil dizer, mas somente quando a China parar de usar os bancos chineses como braço parafiscal de legitimidade do Partido Comunista Chinês, porque eles têm um bruto receio de que ocorra uma saída de capital e que isso possa suscitar uma crise cambial no país. Então, resumindo a sua pergunta, eu acho que é um acordo válido, é um acordo que vai ser benéfico lá na frente, mas acho muito difícil que esse acordo vá impulsionar as exportações do agronegócio para a China, sendo que a moeda, no final das contas, vai ser o yuan. Porque vamos pensar o seguinte: ao invés de eu receber dólar, eu recebo yuan. O que eu vou fazer com essa moeda? Eu prefiro o dólar porque ela é uma moeda conversível atualmente. E o yuan ainda não é uma moeda mundialmente aceita. Então não adianta você receber em yuan e, no final das contas, converter essa moeda yuan para dólar. É melhor você converter essa moeda diretamente para dólar. Então eu acho que ainda tem um tempo para impulsionar os negócios resettled, né? Fechados em yuan para impulsionar o negócio do agronegócio no Brasil, Simone. Então, Roberto, diante aí da tradição do uso do dólar, não é mesmo, no comércio mundial, e por outro lado, aí diante do peso da China aí, né, em relação aos negócios, né, que eles fazem negócios com muitos países, inclusive o Brasil aí tem a China como um grande parceiro comercial. Lá na frente, eu te pergunto, a moeda deles lá, o yuan, vai dividir espaço com o dólar ou você acredita que vai demorar muito mais para isso acontecer? Eu acho que demora mais ou menos uns 10 anos, como eu te disse. Enquanto a China estiver com medo, ou ela tiver bancos com uma certa fragilidade, como aconteceu na Tailândia, na Malásia, na Indonésia, na Coreia, na Singapura, na crise asiática, com uma certa fragilidade do sistema financeiro, fica temerário você carregar yuan, porque justamente é tão temerário que até o governo chinês proíbe a saída e a entrada de yuan livremente do país. Ora, se o próprio governo chinês proíbe a entrada e saída de yuan livremente no país da China, por que eu vou querer uma moeda que eu tenho restrição para poder usá-la no próprio país chinês? Então eu acho que isso daí, a gente pode falar 5, 10, 15 anos, desde que o governo abra a conta capital. Para abrir a conta capital, ele precisa, de alguma maneira, limpar os bancos. O que é limpar os bancos? Deixar de usá-los como braço parafiscal para garantir um crescimento econômico e a legitimidade do Partido Comunista Chinês. Então, tem um tempo ainda
que vai levar para isso impulsionar o yuan substituir o dólar como moeda predominante, principalmente e inclusive em relações internacionais entre China e Brasil. Porque no final das contas, aquele que vende, ele está vendendo. A não ser que ele vá comprar alguma coisa da China, ele pode usar esse yuan e comprar coisa da China. Porque se eu recebo yuan, o que eu vou fazer com esse yuan? Se eu não posso voltar na China e investir novamente. Veja, eu vou converter esse yuan em dólar. Então é importante que o yuan ele seja para os dois lados. Eu posso usar também para investir, mas eu só sou exportador, eu não sou importador também. Então, para a exportação, no final das contas, o exportador vai acabar preferindo o dólar. Eu acho que isso ainda tem um tempo para mudar. Simone. Então, tem que atender os dois lados aqui no Brasil, tanto para o exportador como aquele que pode querer importar. Mas nesse caso aí, em relação quando o nosso o exportador aí vai receber na moeda chinesa, nesse caso, os bancos, as instituições financeiras aqui do Brasil, eles podem facilitar em algo em relação às contas? Como é que você vê isso? Mas olha só que interessante, você acabou de colocar o seguinte, será que as instituições financeiras podem facilitar, ajudar? Veja, o que é a instituição financeira ajudar, facilitar? Eu recebi yuan, como é que a instituição financeira vai me ajudar? Ela vai me dar yuan, a instituição financeira vai me ajudar convertendo esse yuan em dólar. Então, no final das contas, é melhor que você me pague em dólar de uma vez. Eu não tenho um intermediário, eu não tenho um atravessador que acaba pagando um spread bancário no meio do caminho. Então, eu acho que os exportadores vão continuar exportando em dois preços. Um preço em yuan que vai ser mais caro, porque vai ter que converter, e essa moeda não vai ser de livre uso na China, e em dólar, que vai ser mais barato, que tem livre comercialização. Que é isso, inclusive, que já acontece com o Brasil, tem esse Trade Settlement Agreement entre exportação e importação. E a gente já viu muitos exportadores e importadores falando, olha, eu entendo que eu posso pagar em reais, em yuan, etc., mas se você não se importa, eu gostaria de receber meu pagamento em dólar, para não ter que ter, atravessador não é o nome correto, mas não ter que ter um intermediário e ter que transformar essa moeda em yuan em dólar no final das contas, porque o dólar, no final das contas, ele é aceito no mundo inteiro, e o yuan não. Então, para que eu vou querer ficar com uma moeda que ela ainda não é aceita no mundo inteiro? Então, eu prefiro que você me pague em dólar. E nessa conversa aí do exportador brasileiro, não é, com os chineses, eu prefiro que você me pague na moeda comercial no mundo, aí, o dólar. Nesse caso, do outro lado, a China continua incentivando aí, em relação às commodities, cada vez mais esse uso, então, dessa moeda nas transações comerciais. Seria isso, um lado querendo dizer, eu vou aceitar só em dólar, mas o outro lado tentando incentivar cada vez mais o uso da moeda nessas transações comerciais, aí quando a gente fala de commodities. Veja, isso é uma política... Pode, isso é uma política pública, Simone, mas mesmo os importadores, eles acabam preferindo que o negócio seja em dólar. Porque se você acaba pagando em yuan, no final das contas, você está abrindo mão da tua moeda. Você paga em yuan, mas é questão de saber se do outro lado da perna quer aceitar isso daí. Porque no final das contas, vamos supor, nós não estamos falando apenas de exportação ou importação, exportação e importação. Eu pago para um chinês em yuan. A hora que eu pago para o chinês em yuan, ele fala para mim o seguinte, o que eu vou fazer com essa moeda? A não ser investir na própria China. Eu prefiro ter uma moeda aceita internacionalmente, que eu posso investir em Nova York, posso investir em Londres, livremente, e sair e entrar no meu país livremente, coisa que o yuan ainda não tem essa liberdade e que ainda deve demorar, como eu te disse, até que os bancos parem de ser utilizados como braço parafiscal da legitimidade do crescimento econômico e do Partido Comunista Chinês. Simone.
Tá certo, Roberto. Muito obrigada pela sua análise aí desse nosso tema de hoje. Eu conversei com o Roberto Dumas, que é economista e também consultor financeiro. Obrigada e até uma próxima oportunidade para a gente voltar a falar desse tema aqui no nosso Agrotarde, viu? Um abraço, Simone, será um prazer.